Um dos textos mais pedidos por vocês pra gente tratar aqui no De Olho no Texto, nosso programa de exegese bíblica aqui do 2D de Teologia, é sobre o sacrifício da filha de Jefité. Esse é o famoso texto de Juízes capítulo 11, do versículo 29 ao versículo 40, onde nós encontramos aí no meio dessa narrativa, nos versículos 30 e 31, fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. E então lemos que quem entra é a filha de Jefité. E depois que a filha entra, lá no verso 39, nós lemos: ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. A gente tem aqui, no Antigo Testamento, Jefité fazendo um sacrifício humano para Jeová. É isso mesmo? Tem sacrifício humano a Deus no Antigo Testamento, aprovado por Deus. E agora, fiquem com a gente, que esse é mais um De Olho no Texto, programa de exegese bíblica. Eu já expliquei isso aqui. E é nóis, bora lá. Sempre que a gente tá lidando com um texto histórico, e a gente tem olhado bastante para textos históricos do Antigo Testamento nessa nova temporada aí de Olho no Texto, eu acabei com teólogos do Twitter, mas eu voltei com De Olho no Texto. Eu acho que é uma troca justa, certo? Eu acho que vocês preferem. Tem gente que não prefere, prefere teólogos do Twitter, eu comentando o besteirado do Twitter, mas minha saúde mental funciona muito melhor lendo o texto bíblico do que lendo, sei lá, teólogo coaching do Twitter. Então eu fico muito feliz aqui. Mas nessa nova temporada, a gente tem lidado com muitos textos históricos, e sempre que a gente faz isso, a gente tem que olhar muito para a estrutura literária daquela narrativa, porque toda narrativa em livro histórico tá dentro de um todo maior, e este todo é que vai ajudar a dar significado para aquilo que tá aparecendo ali. No caso aqui do voto de Jefité, não é nada diferente. Então a gente tem que falar sobre o período dos juízes. O período dos juízes é um período marcado pelo pecado que Israel repetidamente cometia contra Deus, que era se entregar à idolatria dos povos vizinhos. Isso resume o período dos juízes. Era o povo idolatrando e seguindo falsos deuses de novo e de novo. Após a conquista da terra por Josué, Israel deveria se estabelecer em Canaã como povo de Deus e proclamar o nome de Jeová. Ao invés disso, após a morte de Josué, surge toda uma geração que não conhecia a Deus e começou a fazer coisas totalmente contrárias à vontade dele. A partir de Juízes 2, você vê muito isso. Por causa disso, Deus entrega o povo nas mãos dos vizinhos e, sem ter como fazer resistência, Israel perecia e estava sendo dominado. Então Deus, por sua misericórdia e fidelidade à aliança abraâmica, levanta juízes para libertar o povo. Então se segue vários ciclos onde o povo era dominado, clamava por libertação. Juízes eram levantados, Israel era libertado e desfrutava de um tempinho de paz, mas logo se entregava novamente à idolatria e era dominado de novo. E o ciclo se repetia mais uma vez, de arrependimento e tudo mais. Um desses ciclos começa quando o povo de Deus começou a adorar os Balaíns, Astarote e os deuses da Síria e de Edom e de Moabe e dos filisteus, lá para Juízes capítulo 10. Nesse período, Deus entregou os israelitas nas mãos dos filisteus e dos amonitas. E de acordo com Enéas Togini e André Henke, os filisteus incorporaram deuses gregos, um tipo de sincretismo com os deuses de Canaã. Eles costumavam adorar Dagon, Astarote e Baal-zebub, entre vários outros. Já os amonitas, os quais eram descendentes da relação incestuosa de Ló com sua filha mais nova, em Gênesis 19, centravam sua adoração em Moloque ou a Milcom. A adoração a Moloque e Milcom envolvia o sacrifício de vidas humanas, principalmente crianças, que eram postas nos braços incandescentes de uma estátua de bronze e oca por dentro, enquanto tambores ressoavam para abafar os gritos dos bebês sacrificados. É um cenário aterrador, que infelizmente muitos querem trazer de volta, de forma um pouco mais humana, em clínicas de aborto. Mas aí já é outro assunto. Mas bom, de sacrifício humano a gente entende, né? Estão tentando sacrificar a gente aí em prol da liberdade sexual, mas de novo é um outro assunto, eu só não resisto. Nós sabemos que, ao que parece, havia 2 tipos de sacrifícios envolvendo crianças ali, certo? A gente tinha o sacrifício dos primogênitos e o sacrifício do Molk. O sacrifício dos primogênitos era um holocausto, que era realizado em um lugar chamado Tofet. As crianças sacrificadas, filhos dos próprios ofertantes entregues voluntariamente à divindade, eram depositadas em urnas e então eram enterradas com uma epígrafe. E já o Molk era o sacrifício de holocausto que ocorria como forma de infanticídio mesmo, promovida pelo Estado e com caráter ritualizado em tempos de crise e pressão demográfica. Ou seja, crianças eram sacrificadas quando havia excesso populacional ou em situações de sítio inimigo a uma cidade, por exemplo. É simplesmente chocante o cenário do mundo antigo. Nesse cenário, depois de sentir tanta opressão, o povo começa a clamar por libertação a Deus. Um Deus que já não pôde mais reter a sua compaixão. E então, os amonitas acampam em Gileade e os israelitas acampam em Mispá. Os gileaditas começam a se perguntar qual seria o homem que lutaria contra os amonitas. Os seus chefes, em mútua concordância, chegam à decisão que o homem que fosse vitorioso nesse embate seria o chefe de Gileade. Então, diante da pergunta quem lutará por nós, que fecha o capítulo 10, a Bíblia abre o capítulo 11 revelando essa figura incrível
de Jefté. Como numa espécie de flashback, Jefté é revelado sendo um gileadita, que foi expulso por ser filho de uma prostituta, e é mostrado que Jefté foi morar na região de Tob e que homens sem valor o seguiam. O verso 4 nos leva de volta ao presente, quando os chefes de Gileade chamam Jefté para liderar uma campanha contra os amonitas. Logo no início do capítulo, nós somos apresentados então a duas ironias. De cara, Jefté, o filho de uma prostituta, é rejeitado e depois chamado para ser o chefe dos gileaditas. Isso reitera a constante situação de perda de confiança em Deus que aquele povo tinha. Ao invés de clamar a Deus por um libertador, os homens decidem por si só um líder para eles. Em segundo lugar, é registrado que Jefté foge para Tob e é seguido por homens sem valor. A ironia aqui é que a grafia de Tob é a mesma da palavra bom em hebraico. É como se a Bíblia dissesse: Jefté está na terra boa, seguido por homens que não são bons. Literalmente no hebraico ali tem homens vazios. Seria esse então o libertador que agiria em favor do povo? Como é que um homem que lidera outros homens sem nenhum valor poderia ser usado por Deus? A negociação de Jefté com os gileaditas revela um homem buscando seus próprios interesses. Ele só queria ser líder, ele queria usar o nome de Deus para seu próprio benefício. A gente sabe muito pouco ainda sobre Jefté aqui na história. Se por um lado a gente pode ter alguma empatia por ele ter sido expulso da sua terra, por outro lado nós ficamos desconfiados por ele liderar criminosos e por conduzir uma negociação para benefício próprio usando o nome de Deus, talvez até em vão para isso. Então, a seguir na história, Jefté envia mensageiros ao rei amonita. Os termos e o método que Jefté empregou foram bem provocativos. Em primeiro lugar, ele envia mensageiros, em vez de ir pessoalmente tratar com o rei. Em segundo lugar, ele é provocativo na questão da posse da terra. E em terceiro lugar, ele diz que Quemos é o deus amonita. E isso teria impressionado o rei, porque como argumentam alguns comentaristas, como o Lawson Younger Jr., o autor aqui da narrativa mostra que há uma incongruência no discurso de Jefté. A Bíblia nos diz que Quemos era o deus de Moabe, enquanto Moloque e Milcom era o deus amonita. Ou seja, ou Jefté cometeu um equívoco na atribuição da divindade, ou ele intencionalmente trocou a divindade. Ou mesmo a gente pode considerar que havia uma pluralidade tão ampla de deuses que em algum grau haveria adoração a Quemos por parte dos amonitas também. Não obstante, Moloque ou Milcom era a principal divindade dos amonitas. Qualquer atribuição de suas conquistas, especialmente quando se trata de questões territoriais, a outra divindade seria algo extremamente ofensivo. Imagina você, como cristão, ouvir de terceiros que a sua promoção no trabalho, ou o seu casamento, ou o nascimento de um filho foi uma dádiva de Iemanjá. Tá atribuindo um deus errado a outra pessoa. Jefté conclui sua argumentação então invocando Jeová como juiz entre eles. Como era de se esperar, isso inevitavelmente levou à guerra. Jefté simplesmente atiçou o rei para ir guerrear contra ele. Depois desse relato, nós passamos a conhecer melhor a personalidade de Jefté. Ele é um homem argumentador, ele é um negociador, ele negociou com os gileaditas, obtendo a resposta positiva, e negociou com o rei amonita, obtendo a resposta negativa, e então as escrituras relatam que o Espírito do Senhor veio a Jefté. Aqui é importante entender que o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente do ministério do Espírito Santo após o Pentecostes em Atos 2. No Novo Testamento, depois do Pentecostes, nós entendemos que a descida ou o batismo do Espírito Santo sobre alguém significa essa habitação permanente, com implicação de conversão dessa pessoa. Ela se torna, então, santificada. No Antigo Testamento, o ministério do Espírito era diferente. A descida do Espírito era uma capacitação para um fim específico, que era pretendido por Deus, mas não significa que aquele homem era aprovado de fato como um santo, uma pessoa que vivia para o Senhor. A pessoa sobre a qual desceu o Espírito poderia permanecer nos caminhos de Deus ou não. A confirmação de sua conversão viria com alguma declaração bíblica de que ele andou nos caminhos do Senhor, e não porque o Espírito Santo o usou para algum ministério. Portanto, o Lawson Younger, mais uma vez, diz em seu comentário sobre esse versículo que o Espírito vir a Jefté não pressupõe qualquer nível particular de espiritualidade por parte de Jefté. Isso afirma o envolvimento de Jeová no empoderamento, mas não garante a espiritualidade do recipiente. Ser empoderado pelo Espírito não significa que Yahvé sobrepuja a personalidade de Jefté, forçando ele a agir de uma forma somente. E Jefté ainda faz suas escolhas. Essas escolhas não são, infelizmente, por conta de sua ignorância, baseadas na palavra de Deus. Como afirma também outro comentarista, o Space Jones, também comentando aqui o versículo 29, a afirmação de que o Espírito Santo veio sobre ele não significa que ele estava completamente sob a orientação do Espírito Santo, de tal forma que tudo que ele fizesse fosse inspirado pelo Espírito da verdade e da sabedoria, mas sim que o Espírito do Senhor o inspirou com força extraordinária e poder para a grande tarefa de liderar Israel para a batalha contra os amonitas. Então, após esse empoderamento do Espírito, Jefté vai ao encontro dos amonitas. Entanto, o texto bíblico apresenta uma quebra de expectativa muito grande. Em vez de executá-los, empoderado por Deus, Jefté tenta negociar com Deus. Jefté quer negociar com todo mundo, até com o Senhor Jeová. Já empoderado pelo Espírito Santo, ele ainda vai tentar alguma coisa de negociação com o Senhor. O polêmico trecho que relata o voto de Jefté já é chocante por si só, porque evidencia alguém que mostra algum tipo de desconfiança em Deus e tenta obter sua vitória usando o mesmo tipo de negociação que ele fez com os gileaditas e com os amonitas. Jefté ou despreza o empoderamento do Espírito, ou não percebe que tinha o Espírito Santo com ele e tenta dar um jeito para obter o que queria. E faz isso da única forma que ele conhecia, era argumentando. O voto de Jefté
propõe uma troca com Deus. Jeová lhe daria vitória contra os amonitas e Jefté lhe ofereceria um holocausto daquilo que viesse ao seu encontro passando pela porta de sua casa, no verso 31. As Bíblias traduzem de forma diferente. A Nova Almeida atualizada e a Almeida Revista atualizada diz quem passasse pela porta. A NVI diz aquele que passasse pela porta. A Almeida Revista corrigida diz aquilo que passasse pela porta. Aqui já é possível notar a interferência do tradutor na interpretação do ser que passaria pela porta da casa de Jefté. Ele estaria pensando no animal, ou ele estaria pensando numa pessoa, ou não tinha nenhuma especificidade. O Timothy Keller é maravilhoso nisso. Ele apresenta 2 pontos. Primeiro, era improvável que animais entrassem pela porta. Em segundo lugar, se o animal estava em mente, Jefté poderia ter usado um pronome mais neutro aqui, para se referir a o que entrasse pela porta, mas não foi o caso. Ele usa uma linguagem que parece indicar a possibilidade de uma pessoa. O Barry Webb diz que a linguagem é ambígua, mas é mais aplicável a seres humanos do que a animais. A gravidade da situação sugere que um sacrifício humano, ao invés de um sacrifício de animal, está sendo contemplado aqui por Jefté. O Lawson Younger Jr. ainda afirma que essa ideia do Keller, que animais talvez não entrassem pela porta, não se aplica tanto. Havia um local onde os animais ficavam e seria possível que algum passasse pela porta em algum momento, como uma casa de interior, uma casa de fazenda, um sítio onde animais domésticos passam por ali. No entanto, a consideração importante a ser feita é que Jefté decidiu levar a cabo o voto quando um ser humano passou por ali. Veja, a sua filha passou por ali. Sua filha passou pela porta. Se ele tivesse pensando no animal, era só ele dizer, não sabe, não passou nenhum animal ainda, passou minha filha. E era só não sacrificar a filha. O Arthur Condell e o Leon Morris comentam que apesar das tentativas de afirmação de que Jefté tinha em mente um animal, isso não pode ser suportado, já que a designação Dev, que no hebraico, se referia a um sacrifício humano pretendido. Alguns podem falar que no Antigo Testamento, ser oferecido em holocausto sempre se refere a sacrifícios não humanos, e que a lei mosaica era totalmente contra sacrifícios humanos. No entanto, ele conclui que o voto deveria ser interpretado de forma ampla, para significar qualquer coisa da posse de Jefté que viesse encontrá-lo. O Daniel Bloch, assumindo um rumo oposto aqui da argumentação, sendo bastante incisivo, argumenta que atribuir isso a Jefté não explica porque ele ficou profundamente triste ao ser recebido por sua filha, além de superestimar a piedade de Jefté. Sobre isso, o Keller também comenta que se Jefté tivesse um animal em mente, não haveria motivo para que ele considerasse que a entrada de sua filha valeria para cumprir a promessa. É até bastante razoável a consideração do Keller. Se eu tô em casa, um amigo me diz, o cara, sabe, o Mateuzinho me liga, Iago, eu vou passar aí. Aí eu digo, Mateuzinho, traz um negócio aí pra comer que eu tô com fome. Traz comida aí. Ou então, aí eu digo pra Isa, meu irmão, eu vou comer qualquer coisa que o Mateus trouxer. Se ele trouxer, sabe, qualquer coisa. O que ele trouxer eu vou comer, que hoje eu não tô com frescura não. Eu como qualquer coisa. Aí o Mateuzinho chega em casa e ele trouxe o cachorro dele. Ô, rapaz, aqui, ó, eu trouxe aqui minha cadelinha, eu vou comprar ainda ali a comida, mas eu trouxe aqui. Aí, rapaz, agora eu vou ter que mastigar o pincher do Mateuzinho. Não sei nem se o Mateuzinho tem cachorro, tô só chutando aqui. Sabe, é absurdo. Se Jefté tivesse em mente apenas sacrifício de animais, entrar uma pessoa não significaria nada pra ele. A partir do momento em que a entrada de uma pessoa o leva ao sacrifício dessa pessoa, isso significa que no seu voto ele estava incluindo literalmente qualquer coisa que passasse por ali. Pessoal, qualquer pessoa sensata não consideraria um ser humano como válido para fazer um sacrifício ali, muito menos sendo a sua própria filha. Além disso, era costume que mulheres recebessem os guerreiros vitoriosos com danças quando estes voltassem das campanhas militares. É por causa disso que o Bloch diz que o Jefté agiu de uma forma que era completamente pagã. Jefté estava profundamente envolvido num sincretismo religioso com aqueles tipos de sacrifícios aos falsos deuses. Toda a querela com os amonitas começou porque antes os israelitas passaram a idolatrar os deuses filisteus e amonitas. Não é de causar tanta estranheza que isso tenha afetado Jefté. E veja, a gente pode até viajar um pouco e fazer um exercício de imaginação. Jefté volta triunfante da campanha militar. Sua filha invade a sala, celebrando a vitória. Ela dança, salta, canta. Ele dança, salta e canta com sua filha e diz pra ela, traga um bezerro, um novilho, um capote, qualquer coisa que você possa oferecer ao Senhor porque ele me fez triunfar sobre os amonitas. Mas não é isso que o texto mostra. O verso 34 usa o termo riné para chamar a atenção para a entrada da sua filha. O termo pode atuar como um marcador discursivo que mostra a pertinência de uma ação ou de um evento que está prestes a acontecer, como apontam vários comentaristas. Assim, o narrador dirige a atenção de forma enfática do leitor pro fato da filha de Jefté vir recebê-lo. Se fosse um filme, a gente teria aqui um plot twist, um evento que nos surpreende e muda todo o curso esperado da narrativa. Da perspectiva de Jefté, a surpresa foi sua filha vir recebê-lo, enquanto ele esperava qualquer outra pessoa menos ela. Como se não bastasse isso, outros elementos ainda depõem contra o próprio Jefté. Quando Jefté se depara com sua filha, ele rasga as vestes e diz, minha filha, você me prostra por completo, você passou a ser causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar
atrás. O que parece é que Jefté está tentando se isentar da responsabilidade do voto. Ele diz: minha filha, eu não posso desfazer o voto que eu fiz a Deus e serei forçado a cumpri-lo, e a culpa é sua porque você entrou aqui, você é a causa da minha ruína. O texto serve como promotor, apontando que Jefté era culpado, mas Jefté culpa a filha. A resposta da filha, que sequer é nomeada aqui, apresenta uma acusação contra Jefté. Ela diz no verso 36, meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que você fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Note bem o texto repetindo, você, seu, para se referir a Jefté. Existe até uma alteração aqui, uma assonância no texto hebraico, de forma a dar mais proeminência às palavras de Jefté. Ou seja, o culpado aqui da história é tão somente Jefté, e Jefté tenta se eximir disso. Jefté tá pensando que poderia abrir a boca com Deus da mesma forma que abriu com os chefes gileaditas e os amonitas. Dos gileaditas ele teve consenso, dos amonitas teve reprovação, mas de Deus somente o silêncio. Deus não respondeu quando Jefté fala à sua filha que teria de cumprir seu voto. O silêncio de Deus mostra sua repulsa e completa rejeição a Jefté, apesar de tê-lo usado. A ironia é que o nome Jefté significa ele abre. E assim o homem que costumava abrir a boca para negociações com outros homens tentou fazê-lo com Deus e obteve do Senhor o cerrar dos lábios em desaprovação. Agora, talvez o mais absurdo aqui é que a lei mosaica possuía uma cláusula justamente para casos como esse. Levítico diz o seguinte: se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa mal ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada, com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por esta pessoa, fará expiação do seu pecado. Isso é Levítico 5, 4 a 6. Jefté errou a fazer o voto. Errou ao justificar o voto. E errou a cumprir o voto. Jefté poderia justamente sacrificar o animal para não ter que sacrificar sua filha e cumprir o voto. Ela também poderia ser resgatada segundo o que diz a lei judaica em Levítico 27. E assim todo o texto da narrativa e a lei mosaica são contrários a Jefté. Jefté é um vilão aqui na história. Jefté tá agindo errado. E o homem que deveria ser um herói, que cumpre algo heróico, que foi tentar defender o povo de Israel, agora se torna um vilão. Alguém que age em pecado e pecado profundo. E assim, sabemos que Jefté é inteiramente responsável por seu voto, que ele não se arrepende do voto, que mesmo podendo não cumpri-lo, ele cumpre o voto, e Deus sendo totalmente contra aquele voto e dando meios para que ele não cumprisse, ele segue o voto. Existe um debate ainda na teologia sobre o que seria esse voto. Esse voto seria um sacrifício mesmo ou virgindade perpétua? Isso vem do fato da moça dizer que nunca casaria e que por isso iria chorar com suas amigas e então só depois o voto seria cumprido. Ou se ela nunca casaria, talvez o voto que seja apenas virgindade perpétua. E isso ajuda a limpar a barra de Jefté, porque um homem que foi heróico agora virá um homem que sacrifica a filha. É um problema. Bom, o Daniel Bloch comenta que a construção em hebraico aqui pode ter sido propositalmente suavizada por se tratar de uma coisa totalmente horrenda ao Senhor, assumindo assim que se tratava de um sacrifício vivo. O Tim Keller aponta que os 2 meses de lamento da moça nas montanhas não fariam sentido, exceto que de fato ela fosse ter sua vida sacrificada, ela não tivesse mais nenhum tempo depois. Ela poderia lamentar depois do voto ser cumprido. Tá aqui o voto, você não vai mais casar? Ok, então vou lamentar. Mas não, ela diz, ó, vou lá lamentar quando eu voltar, você cumpre o voto. Ora, se era virgindade perpétua, o voto poderia ser cumprido, você não vai casar, beleza, beleza, vou lá lamentar com minhas amigas. Mas se ela tem que lamentar antes do voto ser cumprido, é que o cumprimento do voto impediria que ela pudesse lamentar. Ela está virgem, não impediria isso, ela estar morta impediria. Os 2 meses de lamento da moça nas montanhas só fazem sentido porque ela teria a sua vida sacrificada. Lawson Younger também é partidário de que o sacrifício do texto seria o da vida dela. Ele ressalta que a menção no verso 39 de que ela nunca teve relações com homem algum serve para colocar a filha como vítima do pai. Ela é sacrificada como uma virgem. Ela é inocente diante do pai. E ele também cita Deuteronômio 12:31 contra Jefté. Um texto muito forte, diz assim: não é assim que vocês devem adorar ao Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Aqui, Jefté é condenado pelo Antigo Testamento. A gente tem que entender que esses homens faziam coisas erradas que a lei condenava. E o fato de um homem que fez coisas grandes fazer também coisas horríveis não significa que essas coisas horríveis são validadas por Deus. O Barry Webb também mostra que o mais natural é entender que se tratava de um sacrifício de vida. Comparando o caso de Abraão e Isaac, ele comenta que no caso de Abraão, a obrigação é divinamente imposta, enquanto Jefté assume a obrigação através do seu próprio ato voluntário, que seria o voto. Em Gênesis há uma voz vinda dos céus, em Juízes os céus estão silentes. E aqui em Juízes o desfecho é precisamente o oposto do que o de Gênesis. Em Gênesis nós temos os descendentes como as estrelas do céu, mas aqui a gente não tem nenhum descendente sequer para Jefté. Deus impede o sacrifício de Isaac porque partiu dele a prova de fé a Abraão, mas é silente com Jefté, porque esse demonstra um sincretismo religioso horrendo entre a religião israelita e a religião amonita, seguindo os rituais de sacrifício de crianças que eram tão comuns naquele tempo. O Webb ainda diz que Jefté foi deixado para colher as consequências de sua tolice, e a sua filha, como um cordeiro preso
preso no arbusto, pagou com a sua vida. Um homem com atitude nefasta deveria ser lembrado na Bíblia inteira como um mau exemplo, como foi o caso de Acabe ou de Balaão. Mas aqui que mora o grande conflito, porque é muito fácil olhar para o Antigo Testamento, ver um homem que matou a sua filha, sendo idiota, burro e descrente, seguindo ideais que não são do povo de Israel, mas aí aqui que tá a paradinha, que dá o problema. Mas em Hebreus 11:32? Porque o problema não é o texto de Jefté no Antigo Testamento. Um cara que realiza sacrifícios humanos contra Deus, isso é uma coisa que a gente encontra no Antigo Testamento, é o homem que agiu errado, é isso aí. Mas Hebreus 11:32 cita Jefté como um exemplo de fé. Olha, que é aí que fica o problema. Jefté era um vilão, um homem mau, beleza, a gente entende. Mas aí Jefté sendo citado como exemplo de fé, como é que fica? Hebreus 11:32 diz: certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Como Jefté é um exemplo de fé, pelo amor de Deus. Bom, Peter O'Brien comenta que Jefté, o gileadita, é uma inclusão surpreendente nessa lista, já que ele é mais lembrado por seu voto precipitado ao Senhor, que resultou no sacrifício de sua filha, sua única filha. Mas ainda assim, Jefté foi um poderoso guerreiro, cuja fé é mostrada na sua firme convicção que Deus guiou o seu povo, Israel, durante o período do Êxodo e na entrada em Canaã, e o qual Deus usou para vencer os amonitas no momento crítico na história de Israel. F.F. Bruce também diz que ainda que o voto de Jefté tenha sido precipitado e terrivelmente errado, foi feito em sua sincera, ainda que mal instruída, devoção ao Deus de Israel. Semelhantemente, John MacArthur diz que a respeito do seu tolo voto, a confiança de Jefté estava no Senhor e seu poder vinha do Senhor. E aqui tá o grande ponto do MacArthur. Mesmo pessoas de fé cometem erros e Deus honrou Jefté por sua fé. Richard Phillips comenta que ele é um exemplo de fé, porque ele liderou as tribos em batalha contra os amonitas. Jefté é citado como herói da fé aqui, nessa seção, para nos lembrar de seus feitos em nome de Deus por causa da sua fé, ainda que uma fé extremamente falha. E é aqui que tá uma lição poderosa. Homens de fé que realizam coisas incríveis para Deus não são isentos de erros e erros terríveis. Mesmo cometendo atos terríveis que Deus desaprovava, a fé prevalece sobre o pecado de Jefté. Jefté é um exemplo que nos mostra como, a despeito dos nossos tolos votos e ações, a fé em Deus é o que nos justifica. Não somos salvos por nossas obras, e por mais nefastas que elas possam ser, Deus olha para nossa fé. Qualquer um olharia para Jefté com reprovação, mas Deus olhou para Jefté e aprovou a sua fé. Deus olha para um homem que matou a sua filha, e Deus o recebe como um homem de fé que viveu para ele. E isso não é incomum à narrativa do Antigo Testamento. O principal patriarca do Antigo Testamento, Moisés, foi um assassino. Jacó, um patriarca, era um trambiqueiro. Davi, que representa e simboliza a própria pessoa de Jesus, é alguém que comete assassinato, comete adultério. O Antigo Testamento é cheio de heróis com pés de barro, porque no fim das contas eles não são heróis, são homens pecadores, fracos, frágeis, que simplesmente creram e que porque creram foram aceitos. Quantos de nós não cometemos erros terríveis na nossa vida? Talvez nenhum de nós tenha sacrificado a própria filha adulta, mas talvez você tenha praticado um aborto. Talvez você, mesmo crente, tenha matado o bebê no seu ventre. Um pecado terrível, uma coisa horrorosa. Talvez você tenha feito coisas das mais absurdas, ainda como alguém que se diz da família da fé. E a gente tem um Deus que olha pra nós com misericórdia e que nos aceita não pelas nossas obras. Jefté não aparece aqui como um homem de obras, ele aparece como um homem de fé, que simplesmente creu, e crer e acreditar o manteve, mesmo ele sendo um homem que realizou coisas que desonraram profundamente o nome de Deus. A filha de Jefté encontrou consolo no Senhor, certamente, viveu com Deus e foi recebida pelo pai, mas Jefté teve que viver com o seu pecado, com sua falha, com o seu erro, mas o próprio Jefté pôde ser recebido pela fé. Nós não sabemos tanto sobre a história de Jefté, mas podemos acreditar que ele se arrependeu do seu pecado e creu no Cristo que viria para lhe purificar de maldades tão profundas. Esse é um texto que serve para nós olharmos para os irmãos da igreja com mais compaixão e misericórdia. Erros muito menores que o de Jefté são tratados com um rigor que muitas vezes desmerece qualquer fé que a pessoa possa ter. Isso também nos faz olhar com mais zelo para nós mesmos. Temos a tendência de achar que nossas ações sempre serão dignas, boazinhas e positivamente dirigidas a Deus, mesmo quando fazemos coisas grandes para o Senhor. Mas Jefté fez coisas grandes para Deus, então fez algo grande contra Deus. Nós podemos cometer muitos erros que marcam negativamente a nossa história, mas a gente tem que estar ciente que o que salva é a fé, o sangue de Cristo, que nos deixa brancos como a neve, limpando as mais escuras e mais terríveis manchas que o pecado possa causar em nós. E a história de Jefté nos ajuda a ver a grandeza da graça. E você, acredita que um texto terrível como esse pode nos apontar para o tamanho da misericórdia de Deus? Esse foi mais um 2 Dedos de Teologia, hoje um de olho no texto, comentando sobre uma passagem muito difícil. Você tem dicas de outros textos bíblicos pra gente descortinar aqui no programa? Deixa no comentário aí embaixo, que com certeza a gente escolhe alguns deles de vez em quando pra poder tirar as suas dúvidas. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, mas às vezes tem vídeo aí nos outros dias, então clica nas notificações pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.